Boa noite a todos. Toda vez que eu chego nessa casa, eu sinto tudo isso que ela falou. Me sinto envolvida, acolhida. É uma casa que está dentro do meu coração mesmo e que tem me ajudado bastante. O tema de hoje que a gente vai refletir, ele é muito interessante. Eu gostei demais de ter tido essa oportunidade de poder estar refletindo com vocês. Enquanto eu achei que eu sabia alguma coisa, eu cheguei à conclusão que eu sabia muito pouco, porque é sempre assim. Quando a gente se envolve para estudar alguma coisinha, que a gente já sabe, isso daí eu estou até conseguindo fazer, mas depois tem uma palavrinha, mais, e quando vem aquele mais, a gente vê que ainda tem muito para caminhar. Mas a doutrina espírita, que é consoladora e que nos consola bastante, já dá aquele ânimo da gente dar continuidade para a gente estar no caminho proposto e ensinado por Jesus, que é esse caminho de evolução, esse caminho para a gente ir de encontro com a felicidade, que é o determinismo do Pai, né? Bom, o tema autoconhecimento, está quase dizendo, autoconhecimento. E se a gente for lembrar na história da evolução do homem e das religiões, a gente vê que todas as religiões, quando eu digo todas, são todas mesmo, elas sempre nos orientam nas suas verdades religiosas que a gente caminhe para dentro, né? Que a gente trabalhe o nosso sentimento, né? Todas, desde as mais simples até as mais, hoje em dia, vamos dizer, o próprio cristianismo, ele nos ensina a fazer esse mergulho interior, né? Jesus mesmo mostra isso daí, né? Bom, quando a gente vê que a gente tem necessidade, porque sempre nos foi dito isso daí, mas a humanidade, quando eu digo humanidade, somos todos nós, sempre insistimos em fazer o contrário. Em vez da gente mergulhar nas nossas dificuldades ou nas nossas facilidades, nas nossas virtudes, nós acabamos fazendo o externo, o lado de fora. Então a gente entendeu esses ensinamentos, vamos dizer, através de cultos externos, sacerdotes, oferendas, hierarquias, sacramentos, era sempre agindo para fora e mesmo nunca para dentro. E a doutrina espírita? Kardec, na sua codificação, ela traz o mesmo que todas as religiões, esse mergulho interior, né? Ele traz transformação moral, é mexer com a nossa alma, mexer com o nosso sentimento, é crescer espiritualmente, porque fomos criados em espírito, né? Crescer materialmente é conosco mesmo. A gente resolve o nosso lado material, mas a religião vem mexer com esse nosso lado interior, o lado da alma disso daí. Então, dentro do que eu estou dizendo, ei, João, esse é o máximo. Eu conheço. Né? Então, olha, ao longo, reforçando, em que todas as religiões, né, dentro dessa história da humanidade, elas fizeram sempre, nos ensinaram que a gente mergulhasse para esse eu profundo. Toda vez que eu falo meu profundo, é a minha essência, é a minha alma, né? É onde está o nosso aí, a nossa consciência ligada ao Criador, né? Ela sempre diz, então, mergulha para dentro. E o próprio Jesus,
ele vem nos reforçar também quando ele diz que o reino dos céus, ele está dentro de nós. Há um reforço, né? Vamos melhorar, vamos crescer, vamos entender o que é esse mundo espiritual, que era desconhecido. Né? Logo no comecinho a gente não tinha noção de nada, nem material e nem espiritual. O material era nós que tínhamos que resolver. Vamos caçar, vamos pescar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquilo. Fomos caminhando também devagarinho. E o espiritual? Tinha que vir através dessas verdades religiosas, né? Então, nós sempre fizemos o inverso, né? Nós fomos criando formas exteriores para lidar com o mundo espiritual, achando que a gente está agradando o lado espiritual através de rituais, né? Flores, oferendas, mata uma pombinha, mata isso, mata aquilo, em forma de agradecimento da espiritualidade. Fazia parte do nosso crescimento. Era desse jeito que a gente estava entendendo num período imaturo ainda, de início do nosso desenvolvimento, era mais que natural que a gente caminhasse desse jeito. Mas já se passou um bom tempo, né? Dentro desse período. Nós estamos numa casa espírita e eu faço essa pergunta, né? Com a doutrina espírita, cujo objetivo é o mesmo de todas as outras, mas firme nesse objetivo dessa transformação moral, esse nosso interior, nós conseguimos ir para dentro. Até agora eu disse que a gente caminhou muito mais para fora do que ir para dentro. Quem acertar vai ganhar um tijolinho no céu. Nós conseguimos fazer isso daí com Kardec, depois do cristianismo, de tudo isso daí, né? Em parte, nós encontramos assim, olhamos essa doutrina maravilhosa, né? Nos empolgamos, consolador em todo esse sentido, mas nós demos uma olhadinha quando Paulo disse que fora da caridade não há salvação. O que nós fizemos? O que a humanidade fez? Pegou essa palavrinha caridade e entendeu uma caridade exterior. Então, nós que tínhamos uma proposta firme para caminhar para dentro, porque na doutrina espírita foram abolidos, né? Não tem imagem, não tem figura, não tem ornamento, não tem nada, tem tanta coisa para nos levar para essa transformação. Mas nós estamos sempre distraídos, né? Nos distraímos com essa palavrinha caridade e começamos o movimento espírita. Nós que entendemos isso, porque durante as obras todinhas de Kardec não tem isso daí escrito, que a caridade era uma caridade institucional. E aí eu vou contar uma coisa muito particular, porque eu lembro da minha família do meu pai espírita, né? E nesse período eles faziam muita caridade externa. Um tio de Jabuticabal tomava conta de um asilo, outro cuidava de crianças, enfim, a doutrina estava institucionalizada nessas atividades exteriores, né? Então, tinham trabalhos imensos nesse sentido. As casas espíritas faziam para órfãos, para velhos, era um asilo. Ela cuidava muitíssimo bem disso daí. Não estou dizendo que isso não é importante, mas as pessoas, eu lembro, né, dos meus tios, tia Balbina,
não havia uma preocupação em trabalhar o seu interior. Se tivesse ajudando o asilo, cuidando disso, está tudo salvo. Eles, às vezes eu chegava no terraço lá da casa dos meus avós, meu pai meio assim, junto com o irmão dele, tudo meio bicudo, fazendo caridade, mas aquele bico foi até o fim da vida. E uma coisa mais complicada que eu lembro desse período, você tinha firmeza e personalidade quando você mantinha a sua maneira de pensar. Ele fez, não vou perdoar. Se eu sou uma pessoa firme naquilo que eu acredito, eu vou me manter nessa posição. Então, havia muito mais uma preocupação externa em fazer a caridade, que é importantíssimo, que a caridade no bem nos ajuda a gente se melhorar, mas não se tinha um entendimento dessa mudança tão necessária. Às vezes tinha lá para fazer a sopa de não sei quanto, um ia lá, cortava a cebola, cortava isso, já fiz minha parte, graças a Deus, e já ia embora. Porque tinha cumprido uma função. Que função? Externa. Às vezes é uma obrigação, uma prática exterior mesmo, né? Só mais tarde, com Joana de Ângeles, nas suas obras, que ela vem mexer com a gente. Porque aí ela já começa a mexer com o nosso interior. A caridade é importante, ela é importantíssima. A caridade não institucional, pode até ter, mas a caridade pessoal, minha, né? Se eu vou ao asilo, se eu vou doar uma cesta básica, se eu vou fazer alguma coisa que é um ato externo, eu levo meu coração nesse ato. Eu olho no olho da pessoa, pergunto como ela está, se ela está melhorando. Então eu trago o sentimento naquilo que eu estou dando. Então Joana de Ângeles tem uma frase linda, que eu até coloquei aqui para eu não esquecer nunca. Caridade não é dar, caridade é dar-se. Então, é a gente se entregar nesse ato de doação. Olha como é bonito, olha que mudança que dá naquela minha atitude. Em vez de eu mandar entregar, olha, leva que ele vai ficar feliz com isso daí. Não, eu levo, aquele grupo leva, então a gente sente e vê. Hoje em dia, com a Joana de Ângeles já nos orientando, né, a como mudou bastante a nossa atitude. Por que eu estou contando isso daí? Porque autoconhecer-se é fazer esse caminho para dentro da gente. Lembra daquele mergulho? Hein? Né? Aquele mergulho interno para as profundezas de tudo aquilo, é aquele mergulho bem lá dentro, né? Para a gente nos sintonizar com protetores, com o alto, com o nosso Pai, para a gente fazer a nossa caridade pessoal dentro dessas orientações de Joana, que vem assim, trazer um reforço para a gente, porque senão a gente ia continuar preocupado só com o lado externo da nossa vida, né? Então, olha, primeira coisa, né? Aquela linha que a gente puxou, fora da caridade não há salvação. Então, a gente pegou essa frasezinha aqui e a gente partiu para uma caridade institucional, que é boa, é muito boa. Mas ficamos estacionados aqui. Mas, né, a gente precisava fazer essa viagem. Foram os livros de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Franco, que dá essa mexida
do nosso lado psicológico, mexendo nessa mudança, mexendo nessa parte moral. Por sinal, vai haver a Feira do Livro, né? Agora em junho, e é interessante que vocês venham ver, possivelmente tem muita coisa da Joana de Ângeles, para dar uma olhadinha, uma lidinha, para a gente autoconhecer-se, que é o tema da nossa reflexão, o autoconhecimento, é eu fazer esse mergulho. Mas sozinho, às vezes a gente tem algumas dificuldades, porque somos imperfeitos, não é isso? Não é porque somos imperfeitos que vamos estar parados. A gente tem muitas informações para a gente fazer essa viagem para dentro, para esse autoconhecimento. E ela vai nos ajudar nessa nossa transformação moral. Vamos sempre olhar a nossa evolução, né? Vamos vivenciar, se somos de provas e expiação e se somos imperfeitos, vamos fazer as pazes com a nossa imperfeição. Porque quando a gente admite a imperfeição, que a gente entra em contato com ela, tudo isso é a Joana que diz, hein? Não sou eu que sei grandes coisas, não. Que quando a gente entra em contato com as nossas dores, com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, é só fazendo as pazes com ela, trazendo um conhecimento e uma ação para eu fazer essa viagem e me transformar, não é? Transformar as minhas sombras, as minhas dificuldades em mais luz, em mais iluminação, porque o nosso caminho é um caminho para a iluminação. Então, quando a gente acerta uma coisinha, que a gente melhora, não é nem acerta. Se nessa encarnação eu dei uma melhoradinha em algumas das minhas grandes dificuldades, né? Naquela encarnação eu já evoluí um pouquinho, eu já cresci um pouquinho, já estou um pouquinho melhor para a minha próxima reencarnação, para a minha próxima oportunidade. Porque às vezes a gente tem bloqueios mesmo, eu não consigo ir mais do que isso, né? Às vezes não é falta de vontade, às vezes não é nada disso daí que a gente acaba criticando no outro. Também que essa vontade não vai parar em lugar nenhum. Às vezes até tem isso, né? Não estou falando que não tem. Mas o que diz a Joana? Que a gente tem que trabalhar essa nossa vontade. Porque esses bloqueios que a gente tem de encarnações anteriores, essas nossas dificuldades, até dessa vida mesmo, numa hora que eu quero vencer uma dificuldade, um gatilho lá de trás me pega e eu não consigo caminhar, não consigo melhorar. Mas por que eu consigo e o outro não consegue? Porque tem gente que está passando por aquela dificuldade, lutando contra aquilo, usando naquele momento o máximo da vontade que tem. Se é desse tamanhinho, vamos ficar com esse tamanhinho, que é o melhor que a gente tem, né? Mas vamos sendo sempre alertas para nós estarmos em movimento, porque a doutrina só deixa a gente em movimento. Quando a gente está parado, a gente não vai para trás, mas paralisa, fica estacionado, né? Tá todo mundo lá no nosso lar passeando, eu estou lá no umbral, pisando naquelas coisas, louca de vontade de subir. Aí, dona Raquel, se não fizer certo, não vai nunca encontrar o Jô lá na administração, essa parte da frente aí que faz tudo certo. Não, fico lá. Alguém tem que me puxar também lá daquele lugar, né? Então, não esquecendo isso daqui, nós temos que fazer essa viagem, porque temos conhecimento. Se alguém quiser fazer uma florzinha para agradar, pode fazer. Não estou dizendo que a gente vai deixar que esse nosso sentimento externo, né,
que a gente esqueça dele. Mas vamos trazer naquele sentimento externo essa coisa boa, que é a descoberta do nosso interior. Querida, mais um. Olha lá o mergulho que a gente faz, né? A gente faz esse mergulho meio complicado do conhece-te a ti mesmo, porque às vezes a gente faz aquele mergulho e tem dificuldade, às vezes, de entender quem sou eu. Será que eu tenho tanta dificuldade em relacionamento, gosto dessa fofoca, eu sou ciumenta, ou eu sou aquela do Facebook que está sempre sorrindo, dando risada, e aquele negócio. Eu fico em dúvida, eu acredito tanto que eu sou aquela do Facebook dando risada, que me assusto quando eu descubro que, em essência, eu tenho muito pouco. Porque esse crescimento, ele vem com o tempo. Ele não vem de uma hora para outra, né? Às vezes a gente cita algumas coisas assim, que nos encorajam muito, Paulo, Madalena, venceram, mas eles tiveram muito esforço, muita vontade, muito caminhar para chegar onde eles chegaram. Então, nós vamos ter muito trabalho, ter que trabalhar muito a nossa vontade para a gente também conseguir galgar esses caminhos melhores, né? Ó, quem está nos ajudando sempre é a doutrina espírita. Então, todo mundo que está aqui está no lugar certo para a gente fazer essa transformação interior, né? E nós sabemos que é na experiência com o outro é que eu vou também me revelar para melhorar essa capacidade para eu fazer essa minha análise para minha autotransformação, né? Porque às vezes eu acho que assim, eu caprichei na minha reencarnação, estudei, fiz tudo o que tinha que fazer, na hora profissional será que eu fui realmente boa como deveria ter sido, ou eu fui mais ou menos? Então a gente sempre vai fazendo essa avaliação. E o meu tempo o termo de comparação é sempre com o outro, né? A gente se analisa e a gente aprende, às vezes, na atitude com o outro. E aí, então, a gente também tem vontade de melhorar e a gente tem vontade de se transformar. A gente precisa tomar algum cuidadinho, porque às vezes a gente pode fazer esse mergulho de quem sou eu e chegar à conclusão que eu sou tão complicada, nessa reencarnação não vai ter jeito. Então eu vou ficar desse jeito mesmo, que assim eu não pioro e já tá bom para essa daí. É como se eu cristalizasse aquela coisa que não é legal e que eu tô achando que vou ficar por aqui, não. Né? Então a cristalização do ego de mim, naquilo ali que eu acho que eu sou, tá ótimo. Até aqui eu fiz isso, não matei, não sei o quê, tá muito bom. Não tá muito bom, né? Porque é muito pouco, nós somos muito imperfeitos. Existe muita imperfeição. E se a gente fosse, essa regra, tá ótima essa regra. Nós aqui na imperfeição. Se eu fosse fazer uma dimensão nisso daqui, nós somos seres materiais, aqui, matéria, e também somos espírito, o lado espiritual. Então eu tenho as duas coisas aqui. Se eu trabalho, se eu sou nessa encarnação, nessa minha vida, muito mais matéria do que espírito, então não resta dúvida que a matéria está interferindo nessa minha transformação moral. Porque eu estou levando em consideração tudo o meu lado material. Eu estou mais preocupada com a minha evolução material, se está dando certo, se eu pago o carnê, se a vida está caminhando, do que eu estar
trabalhando isso daqui com o meu lado espiritual mais transformado, mais desenvolvido, trabalhando mais a paciência, a tolerância, né? Porque não adianta eu ter tudo isso daqui desenvolvido em termos da matéria, em termos de ter, e eu tenho o meu pequenininho, o ser. Eu preciso, na escala que Kardec mostra, para eu estar evoluindo, para eu estar crescendo, o que fazer? Quando eu vou aumentando, quando eu vou me conhecendo e começo a desenvolver o meu lado espiritual, o meu lado material vai diminuindo. Menos necessidade de reencarnação, porque eu tenho menos aprendizagem, eu sou mais pacienciosa, mais tolerante, né? Menos invejosa. Então, eu vou diminuindo isso daqui. Mas Jesus está nessa vara inteirinha, porque ele é espírito puro, né? Ele tem o seu lado moral, espiritual, totalmente já desenvolvido. Passou por isso daqui? Passou. Ele foi criado pelo Pai, não é? Teve que passar experiências aqui na Terra, teve que vencer toda a sua materialidade. Só que a gente sabe que existe livre-arbítrio, cada um caminha com liberdade do jeito que quer. Tem gente que tem vontade de caminhar isso daqui e aumentar isso, e tem gente que vai devagarinho, né? Estamos aqui, o lado espiritual meio embutidinho, e a gente curtindo o lado material. Então a gente, olha como o Pai é maravilhoso, ele nos cria, nos mostra, a doutrina mostra toda essa possibilidade, todo esse caminho, toda essa evolução, e deixa para a gente decidir as coisas, né? E não tem tempo, não existe tempo para eu andar mais depressa, não sei o quê. Às vezes a gente faz umas palestras que quer que vocês acelerem, a gente não se acelera, mas quer que todo mundo se acelere. Existe um tempo infinito para a gente percorrer isso daí. O Pai lá em cima não está preocupado. Nós é que precisamos acelerar, porque quanto mais eu acelero, mais feliz eu chego. Para que a gente vive nesse tormento? Por que a gente tem tanta dificuldade? Não é? Por que a gente não caminha tanto? Aí precisa pegar um livrinho da Joana de Ângeles aqui na feira, né? Ó, as etapas para a gente se conhecer. Vamos lá. Se eu não tiver a minha consciência ativa, despertada, eu não consigo desenvolver isso daqui. Quando eu desperto, ao mesmo tempo eu tenho vontade. Ó, essa primeira linha é só reflexão, hein? A pessoa não tomou em ação. Então lá estou fazendo minha reflexão e estou vendo aqui, ó. Mas é melhor eu dar uma melhorada, porque tenho muitas dificuldades. A família está assim, os filhos não vão assim, está cheio de problema lá. Eu preciso dar uma melhor, preciso fazer esse mergulho para ver o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então já começo a ter uma vontade de querer melhorar. Bom, no próximo slide eu vou trabalhar isso daqui, que é a questão do Livro dos Espíritos 919, que é Santo Agostinho, que dá uma receitinha para a gente, né? Dá uma orientação para a gente seguir todos os dias. Depois disso daqui, que eu vou trabalhar daqui a pouco, eu entro nesse processo de autoaceitação das minhas fragilidades. Olha, diferente do que eu tinha dito aquela hora. Eu falei que aquela hora disse que tinha uma cristalização, né? Então, eu não estou caminhando se eu estou cristalizando, eu estou parado. Mas aqui eu tenho uma autoaceitação das dificuldades que eu tenho. Ó, já estou
caminhando. Agora, aqui já é uma decisão, mudança interior. Agora já vou colocar em prática aquilo que estava só na minha reflexão, na minha vontade. Agora é uma decisão prática. Bom, aí vem a minha decisão. Se eu tenho dificuldade nisso, a partir de hoje, eu vou... Logo que eu puser o pé no chão, daqui meia horinha eu não vou fazer isso. Eu começo com meia horinha. Não começa a marcar o dia inteiro, porque senão aí já fica meio complicadinho. Então já começa devagarinho, trabalhando aquela dificuldade para a gente ir evoluindo. Daqui a alguns milhões, bilhões de anos, nós vamos estar mais iluminados. Então aí nós já estamos na fase da iluminação, que já é a fase de Jesus, lá dos espíritos puros, né? Quando a gente vence as dificuldades e a alma torna-se luz. É quando cumpriu a régua inteira, já está nessa fase aqui. Então, um tempinho, né? A evolução, ela é permanente, né? Até aqui ainda continua. Por quê? Porque a luz, a felicidade, esse propósito de vida é um determinismo divino. O Pai, quando nos criou, Ele criou para ser feliz. Ele determinou. Por mais que a gente, dentro das nossas imperfeições, ainda viva com dificuldade e não consegue entender tudo isso, mas às vezes a gente tem momentos de felicidade, sim, né? Quando a gente está junto, alegrinho, não tem chance de acontecer nada, não estamos, né, sombreando, já é um momento de felicidade, já é um momento de sentimento bom para com o outro, né? Então agora a gente vai para Santo Agostinho, que é aquela questão que eu disse para vocês do Livro dos Espíritos. Lição para casa. Todo mundo tem Livro dos Espíritos? Tem. Todo mundo fez assim? Questão 919. Para dar uma olhadinha, porque ela é mais completa do que está aqui, né? O que Santo Agostinho está propondo para a gente naquela pergunta? Para a gente melhorar? Ó, agora. Não é para aquele tempo de centenas de anos aí para frente, não. Melhorar nesta vida e para a gente resistir a esses arrastamentos, né? Tem coisa que é muito difícil. Falando uma coisinha assim, só de fazer regime e não comer, eu não quero comer chocolate. Na hora que você vê, que você sente aquele cheiro, aquele ovo, que é isso, é aquilo. Se você não tiver uma força, ó, isso é uma coisinha pequenininha, hein? Nós somos arrastados. Onde é que está a sua vontade? Né? Ficou para trás. A palavra arrastamento é que ela acaba levando. E dentro das nossas imperfeições, nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Por isso que Santo Agostinho, é diário isso, hein? Não é só no final do ano que escreve no papelzinho. Ó, ficou bem claro. Repasse o seu dia. Alguém tem alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa para alguém? Né? Eu entrei lá na padaria, conversei com ninguém, fui lá, peguei o pão e saiu. Nossa, Ana Raquel, tá de mau humor hoje? Não cumprimentou ninguém, entrou e saiu, né? A pessoa falou, né? Alguém tem algo contra mim? Nossa Senhora, nem parece que é espírita. Vai lá na palestra, fala, entra aqui e nem chupa todo mundo. Ó. Então a padaria inteira contra mim. O que me desequilibrou? Bom, o que me desequilibrou? Olha aquela sombra que nós temos. Às vezes do orgulho, o egoísmo está aí, que a gente não precisa nem pensar muito, que às vezes a gente está tão voltada pela gente, que isso acaba sendo um arrastamento quando a gente está muito voltada pela gente. Tirei do lugar?
Então, são esses arrastamentos que nos desequilibram, né? Imagina outra pessoa fazendo o que o senhor fez. Ai, mas que metida que ela entrou aqui. Se fosse o João que tivesse entrado. Puxa vida, mas o João passou, eu aqui do lado, né? E nada disso daí. Então é isso. Olha, às vezes para a gente tem um olhar sobre si, mas sobre o outro, né? A gente já faz um julgamento e pesado sobre o outro, né? E se o que eu faço, eu generalizo, se todo mundo fizessem o que eu faço, por exemplo, generalizando uma situação. Se eu acordo todo dia às 10 horas, tomo meu cafezinho, volto para a cama, ai, o dia tá bom para voltar a dormir outra vez, volto mais tarde. Se todo mundo fizesse isso que eu fiz... Não tinha pão na padaria. Não tinha nada. Não tinha nada no mundo. Porque quando eu generalizo uma coisa negativa, imagina essa coisa negativa todo mundo fazendo, né? Se não tivesse disciplina, na escola, se não tivesse disciplina para entrar e cada um entrasse do jeito, a hora que quisesse, a hora que acorda eu vou para a escola, né? Então, generalizar às vezes uma ação, a gente vê como é complicado. Então, Santo Agostinho, assim, olha para dentro de si e veja se as suas ações, né? Se isso que você está fazendo, você está achando certíssimo, chegar a hora que quer, não se preparar para os trabalhos espirituais, se todo mundo fizesse isso daí, que resultado você teria? Um centro cirúrgico, um chega, outro chega, não sei o que, chegou o que vai costurar? Não, não veio ainda. Chegou o que não sei, não, está chegando, espera um pouco aí, segura ele que está chegando. Gente, a gente tem que trazer isso para a nossa disciplina, né? Para a gente se conhecer, entrar no horário certo na hora que começa aqui, né? Tem que conhecer-se para não atrapalhar o início, que já cria um alvoroço em todo mundo. Será que ela vai chegar na hora? Será que ela vai atrasar? Já cria um ambiente que generalizado só atrapalha. Tá vendo que não pode fazer? O que eu faço é a favor da vida. Se eu tenho atitude positiva, eu estou colaborando, né? É a favor. O que eu fiz hoje, eu favoreci, o meu comportamento favoreceu ou não favoreceu? Porque é tudo em relação a gente, não é em relação ao outro. Eu não estou falando do meu vizinho, estou falando de mim mesmo, não é? E outra pergunta que a gente até faz nos estudos aí, Jesus faria o que eu faço? Às vezes a minha ação não tem nada a ver com a ação de Jesus. Ele faria completamente diferente. Na hora que a gente tem vontade de torcer o pescoço, Jesus sempre orienta, né, para que a pessoa orienta, sempre para que a gente tenha atitudes corretas. Então é sempre bom a gente pensar isso daí, porque a gente lembra nos exemplos de Jesus, como ele foi paciencioso, né? Com os apóstolos que negaram, com o apóstolo que negou, né? Com Madalena, com a mulher que foi apedrejada, né? Ele sempre foi muito paciencioso, orientando para que ela fizesse uma transformação moral, né? Que não tomasse mais aquela atitude. Então, isso é o conselho de Santo Agostinho, para que a gente possa refletir sobre isso daí. Olha, são gotas de sabedoria para que a gente tenha um conhecimento um pouquinho melhor. E melhora quando a gente faz isso, viu? Não vão mais chegar atrasados, nunca mais. Por hoje. Agora aqui, ó. Quem sou eu, afinal? À luz do Espiritismo. Porque o assunto é autoconhecimento e conhece a ti mesmo.
Isso a gente vai falar sempre, né? Isso a gente tem prestado atenção nas palestras, e vocês prestem atenção, como a gente diz muito. Eu sou espírito, em primeiro lugar. Fomos criados em espírito. Quando a gente começa a pensar nisso daí, nessa régua, eu sou um espírito, eu já posso caminhar um pouquinho mais sobre a matéria, porque é esse nosso lado que tem que vencer ou tem que caminhar junto com o nosso lado material. Eu sou filho de Deus, né? E tenho todo esse tempo para eu estar crescendo, para eu estar evoluindo, porque nós não chegamos prontos, né? Quando a gente procura se conhecer, a gente está em processo, nós não estamos prontos. Eu não sou isso daqui, não é? Não sou isso e não sou o que eu era. E os meus filhos, mãe, você não tem nada a ver, há 20 anos atrás você não era isso. Graças a Deus que eu não era isso. Porque se eu tivesse me cristalizado há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, eu teria parado naquilo ali, né? Então, se a gente está diferente, e se a gente tem a doutrina, e se a gente tem o evangelho como roteiro, então com certeza a gente está caminhando como espírito. E me transformando um ser material melhor, se eu estou caminhando como espírito, né? E nesse sentido, olha como a cabeça da gente tem que crescer. Nesse sentido de filho de Deus, então todos nós aqui somos irmãos. Existe esse lado fraterno. Independente de qualquer coisa, nós somos todos irmãos, né? Vivemos aí para a imortalidade e a nossa pátria, além de ser Brasil, além de ser todo douradense, etc., etc., nós temos uma pátria espiritual, não é? Porque a gente tem um pai espiritual. Isso a gente tem que procurar lembrar cada vez mais, porque dá uma coisa tão boa, quando a gente está meio desanimadinho, a gente pensa no pai que a gente tem e a gente lembra em todos os atributos. Quando a gente pensa que a gente está aqui passando por dificuldade, mas existe uma justiça naquilo ali, alguma coisa eu fiz que eu tenho que aprender desse jeito. Eu não aprendi do melhor jeito, porque eu sabia que não era, mas resolvi tentar desse jeito. Se resolveu tentar, então a gente está colhendo aquilo que a gente decidiu caminhar. Então, dentro da doutrina espírita, nesse processo evolutivo, então fomos criados bem simplesinhos, sem conhecimento de sentimento, né? Se eu era lá, uma olhava para o outro, não tinha sentimento de amizade, disso, aquilo, se estava com fome, podia até comer o amigo do lado, porque sou ser primitivo da idade das cavernas, estou aprendendo ainda, minha individualidade está tudo muito confuso, eu tenho que ter uma aprendizagem, não tenho sentimento nenhum, né? Eu tenho que me alimentar para sobreviver e procriar. Não vou ficar procurando o mais bonito, mais isso, o mais inteligente. Não, né? Bateu o olho, é esse não. Então está aprendendo a escolher. E a razão, devagarinho depois a gente fazer, olha, é melhor isso do que aquilo. Eu já estou usando um pouquinho mais para esse comportamento. Qual é o método para fazer tudo isso? Buda dizia já, vivendo. Não tem outro jeito. Experimentando. Como é que eu vou aprender a correr? Andando e caindo, tentando e caindo. Então, a vivência. Se a gente puder transformar a nossa vivência de provas e expiação um pouco mais agradável, vamos trabalhar para isso daí. O sofrimento, não fomos criados para sofrer.
A reencarnação não é para a gente pagar, é para a gente se educar. A palavra educação é a palavra mais importante que tem. Não é? Vamos esquecer a palavra punição. Senão a gente fica encarando que a gente veio aqui sempre porque teve pecado, porque errou, porque tem que isso. Tem um pouco disso, tem sim, mas é para educar. Educar os nossos sentimentos, a nossa agressividade, a nossa não tolerância, né? O nosso, não temos dificuldade para perdoar, né? Tudo isso daí tem que ser educativo. Então o método é vivendo, não tem outro jeito, a gente não nasce pronto. E para onde que nós vamos? Aí, é o nosso destino. Qual é a condição para alcançar o objetivo? Sempre que eu uso a palavra amor, eu sempre tenho a preocupação, porque para mim a palavra amor, durante a vivência, parece que ela ficou tão banalizada, porque o amor estava tão relacionado a sentimento de namoro, de casamento, muito ligado a isso daqui. Isso daqui é tão profundo. Quando a gente lê a Joana de Ângeles, né? Quando a gente vê Kardec, a gente vê que o amor é muito difícil da gente entender. Tanto é que eles falam o amor ágape, que a gente tem que ter para o outro. É esse amor incondicional que a gente não tem e que a gente não consegue entender. Porque pro namorado, pro marido, para isso é o amor eros que a gente diz. Então, tem várias formas. Mas essa palavra que está aqui, ela está no sentido da doutrina espírita, do ensinamento de Jesus. É aquele incondicional, né? Assim, é um amor para todos, independente aquele fraterno. Bom, é difícil da gente entender mesmo, né? A gente caminha com as reencarnações, que é a oportunidade, não tem tempo limite. É o Evangelho, que é o nosso roteiro, que a gente tem que seguir, né? E tudo isso que eu falei do autoconhecimento, que é para felicidade, que é para evolução, o que eu acho assim que é maravilhoso que o Pai deu para a gente foi o livre-arbítrio. É essa ferramenta da vontade. É essa ferramenta aqui que eu trabalho. E é a vontade que vai determinar a evolução a velocidade da minha evolução, lembrando, né? E o que é a nossa evolução? Aprender, viver, para entender, cada um o seu. Para a gente estar vivenciando essa liberdade aqui. Ela cresce com o meu entendimento. Né? A partir do momento que eu vou caminhando, o meu livre-arbítrio, ele vai aumentando cada vez mais, porque eu estou mais consciente, eu já sei decidir, já sei melhor o que é certo e errado, então eu estou caminhando no sentido desse livre-arbítrio pleno, né? Eu já tenho um entendimento. Isso daqui para fechar, nós, cada um, à luz do Espiritismo, todos nós nascemos para dar certo. E a coisa que eu mais adoro, uma das parábolas, é aquela que diz que todos somos iguais, todos nós valemos um denário. Tanto faz eu aqui na frente, vamos ver quem está brigando, quem está matando lá pelas guerras, que está aqui fazendo as maiores barbaridades. O Pai nos olha com o mesmo valor. Então a gente tem que se sentir amada, valorizada por esse Pai, iluminada, puxando um pouquinho dessa luz para a gente estar caminhando dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas dificuldades materiais.
que todos se sintam que nós vamos dar certo, que vamos nos encontrar aonde? Pode ser na torre do nosso lar? Na torre do nosso lar. Falando nisso, estudo sábado. Quem quer ir para o nosso lar tem que vir no estudo sábado. Tá certo? Uma boa noite para vocês. Possam seguir o conselho de Santo Agostinho que dá certo, né? Se ficar só na reflexão também tá bom, né? Mas o mais importante é a gente caminhar na prática mesmo, né? Então, uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada pela ajuda.